Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao No Capítulo Convida. E, primeiramente, para você que já segue a gente deixa muito obrigada. Mas, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu peço que nos siga. Vou falar as várias redes que estamos aí e vocês sigam a gente. A gente está no YouTube, lá no nosso canal no capítulo anterior. E lá você encontra os vídeos mensais que a gente grava todo mês falando de uma novela, de vez em quando de alguma série, quem sabe. E também um do capítulo Convida, que a gente coloca o áudio lá, e também no Spotify. A gente recebe convidados para falar sobre novela, o universo da teledramaturgia. E aí são convidados desde assim, de gente que pesquisa novela, que estuda, até gente que quer falar sobre novela, né? A gente quer pessoas que queiram falar e compartilhar ideias sobre esse assunto que a gente tanto gosta. Então, lá no YouTube você encontra os nossos vídeos, ou no capítulo Convida e também nossas lives, que são sempre na última segunda-feira, todo mês, na última segunda, às 8h30 da noite, a gente está lá falando sobre o que a gente está assistindo, fazendo um apanhado aí do mês, do que está rolando nas novelas. Então, lá no YouTube você encontra tudo isso. E também nas nossas redes sociais. No caso, eu no Instagram sou @nath.natv, e lá você encontra os outros espaços digitais que eu habito. No caso, o meu blog, onde eu escrevo conteúdo sobre TV e entretenimento, e também no X, que eu ainda chamo de Twitter. Então vocês encontram tudo isso lá, @nath.natv. E você, amiga, deixe seu arroba. Hoje em dia tô meio off das redes, então normalmente no Instagram eu sempre falo Maria Raquel FS underline, mas tô meio offzinha aí, fechei e tal, então por enquanto só no capítulo anterior, mas quem já me segue pode conversar comigo de novela, eu sempre tô disposta a falar na DM. E hoje, no capítulo anterior Convida, a gente tem o prazer de ter duas pessoas maravilhosas, eu amo o conteúdo deles que eles fazem nas redes, que é o Melodramáticos, a Van e o Rafa. E aí, gente, falem um pouquinho de vocês, assim, já compartilhem as redes e tudo mais. Olá, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Eu e a Van, a gente sempre acompanha também o trabalho de vocês. A gente não sabe, inclusive, como a gente demorou tanto a ter esse convite para a gente conversar sobre novelas aqui. Acho que hoje vai ser um dia muito especial para a gente falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né, amiga? Isso. Ai, muito obrigada pelo convite. E também estou muito feliz para a gente conversar sobre novela, porque amo. E se deixar, vai durar o papo. E nossas redes, é bom falar, né? A gente está no YouTube, que é nosso canal principal, né? Melodramáticos. No Twitter, que eu também nunca me acostumei a chamar de X para minha Twitter, com Melodramáticos, sendo que o último O é um 0. E no Instagram, como canal Melodramáticos. A gente também tá no TikTok, mas enfim, Estamos começando. estamos começando lá. É isso. No TikTok, eu acho muito legal que vocês fazem uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu não tenho tempo, que é colocar os cortes do YouTube, né? Aí a gente tenta. É assim, é aquela coisa, né? É um trabalho a mais. A gente, quanto mais rede vai aparecendo, menina, a gente vai ficando, tipo, meu Deus, a gente tem que fazer lá também. E é cortar, e é coisa. Mas realmente é difícil mesmo, assim. A gente tenta se acostumar. Mas a gente tá até apostando bastante agora, né, Van? Acho que a gente já tá começando a pegar um pouco de gás. A gente geralmente bota alguns cortes. A gente queria fazer algum conteúdo tipo mais inédito para o TikTok, mas aí é mais uma Mais mais um uma rede. trabalho, mas assim, quem sabe aí. Mas a gente está tentando alimentar por lá também. E vocês têm, como vocês falaram, o principal é o YouTube. Uhum. E vocês Isso. fazem essas maratonas, né, de novelas assistindo com o povo. Como que é isso? Assim, como que vocês escolhem a novela? Como que é a interação com o público? Como que vocês assistem? Porque assistir, eu e a Nath, a gente sempre faz essas maratonas no Globoplay. E a gente sabe que só com a gente já é difícil. Aí com outras pessoas, como que é? Pois é, menina. A gente começou a fazer essas maratonas na pandemia, porque não tinha novela inédita na época, né? E começou a chegar muitas novelas antigas na Globoplay.
E aí a gente começou com a favorita. Essa foi a gente que escolheu. E deu super certo, assim, os vídeos, muitas pessoas assistiram, pessoas que nunca tinham assistido a favorita, ou pessoas que queriam rever. A gente, no caso, eu já tinha assistido na época, mas eu não lembrava exatamente de tudo, assim, não lembrava tanta coisa. Então foi maravilhoso rever e acabou virando uma das minhas novelas favoritas quando eu reassisti na maratona. E deu super certo. E aí a gente, não, vamos agora fazer sempre. E aí, a partir da segunda vez, a gente começou a fazer votação. Então, a gente botava um tema, sei lá, novelas clássicas, novelas, já até esqueci, já fizemos tantos temas. Mocinhos, Então, novelas comédias internacionais, românticas. A gente internacionais. inventava. E aí, a gente botava novelas dentro dessa categoria e as pessoas votavam. A gente deixava, geralmente a gente deixa um mês para a galera votar, às vezes 3 semanas, e aí o que ganhar a gente vai. E a gente tem feito isso desde, acho que foi 2020 que a gente começou as Por maratonas. aí. Na E a pandemia. gente já viu muita coisa diferente, viu? Já viu a favorita, já voltamos para Vale Tudo Original, vimos Dancing Days, agora a gente está vendo Insensato Coração, para você ver. Assim, tem muito giba na nossa vida. A gente percebe que parece que os giba fãs, eles têm uma vontade de fazer maratona com a gente que é surpresa. Assim, no geral, a gente até fica feliz porque nos proporcionou essa viagem mesmo de conseguir visitar novelas que não é da nossa época, né? Assim, acho que a novela. A gente também viu A Próxima Vítima, lembrei agora. Mas muitas novelas, assim, Dancing Days pra mim foi uma grande surpresa, que é uma novela que eu acredito que eu nunca teria visto hoje em dia. Assim, acho que teve até uma reprise no Viva, acho que alguns anos atrás. Mas fazer essa maratona agora pela gente foi muito mágico, porque se tornou uma das nossas maratonas até mais queridas pela gente e pelo nosso público do canal. Sinto que foi um momento bem legal e, assim, é um comprometimento, né, amiga? É um Porque a gente comprometimento. faz as datinhas, a gente atrasa, a gente também não é de ferro, mas eu acho que é uma forma bem gostosa de conhecer novelas que hoje em dia a gente não teria facilidade de conhecer. E também proporcionar essa abertura com as pessoas, né? De ver com a gente. Sim, é muito legal ver todo mundo comentando. A gente faz sempre live, né? Nas partes, a gente divide em capítulos, aí a gente faz a live para comentar os episódios, os capítulos de cada leva, e aí todo mundo comenta, aí a gente vê a opinião das pessoas. E é bem legal, né? Porque é um comprometimento de assistir, e como a gente já assiste muita coisa, assiste as novelas atuais e às vezes quer assistir outras coisas mais antigas, então ter essas maratonas é tipo Um respiro. Exatamente. E de que a gente vai até o fim, muito também pensando pela comunidade que acompanha e ama, enfim. É incrível. É interessante porque eu acho que esse lance de assistir em maratona proporciona, como vocês falaram, ver novelas assim que talvez a gente não assistiria. Assim, não sei, tá o Globoplay aberto, vou clicar em uma. Eu acho que essa questão do apelo popular faz com que vocês assistam novelas que talvez não fosse a primeira opção de vocês. E essa coisa do compromisso público, porque é um compromisso público, é um gás para poder de fato assistir, porque quando eu começo uma novela, eu fico, sei lá, mais de um ano vendo a mesma novela no Globoplay, porque tem um monte de coisa, que nem eu falo, a gente assiste a novela e a vida tá acontecendo ao mesmo tempo que a gente tá assistindo. Sim. Exatamente. Então, é interessante. Nossa, gente, eu acho que uma hora eu vou entrar nisso para, de fato, eu conseguir terminar uma novela mais rápido. Eu tô pensando assim, nossa, vou ter que fazer isso, porque eu tô com 3 novelas lá e já, tipo, tem meses que eu tô assistindo. Aí é Sim. um bom empurrão, viu? Até porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Insensato Coração que a gente está assistindo agora. É uma novela que vem com uma camada de ceticismo, porque eu lembro que antes da gente botar ela como opção na maratona, tudo que a gente escutava sobre essa trama era muito negativo mesmo, pela repercussão da época, por dizerem que é a novela que o Gilberto Braga mais detestou escrever. Cara, tem tanta Não, lenda sobre essa novela. tem muita. Sabe? Eu acho que na verdade é o contrário. Ele gostou muito de escrever Mas e as pessoas não entendiam porque tinha sido a preferida dele. nem compreendida, né, amiga? Mas eu também Isso. escutei de tudo. Eu escutei que ele ama, eu escutei que ele odeia. Sério, várias versões. E quando a gente se propôs a assistir ela no canal,
cara, tem sido uma experiência completamente diferente do que a gente imaginava, por ter realmente coisas positivas sobre a trama, sobre até a trama da Glória Pires, por exemplo, que eu sinto que é o grande destaque da novela. E a gente está assistindo fora de 2011, que foi quando a novela foi ao ar, a gente tá um pouco. A gente consegue ter uma perspectiva nova de poder realmente entrar com aquilo sem aquele peso do que tá todo mundo achando na época, sabe? Aquele peso midiático. E é gostoso, assim, acho que todas as novelas, quando a gente pega novelas de muito tempo atrás, quando a gente vai voltando mesmo, desse em days, a gente sempre fica com essa diversão a mais de entender como é que naquela época ela foi, as tramas funcionaram, o que mais se destacou, o que a gente acha que ficou mais datado. É sempre uma diversão diferente cada novelinha que a gente experimenta. Sim. Ah, eu tô amando, gente, Insensato Coração. Nunca Quando a Insensato Coração ganhou, porque a gente fez uma enquete, era novelas injustiçadas. E aí, Insensato Coração ganhou, assim, de lavada. Eu fiquei, ai, me deu aquela. Ah, tipo, Ficamos ai, com medo. eu não estava torcendo para essa ganhar, mas ganhou, né? E agora eu tô amando. Então eu amo morder minha língua assistindo novela também. É muito bom. Vocês têm bastante interação com o público, né? Até para escolher as novelas, são eles que escolhem. Como que é isso de mediar nas lives, vocês falando a opinião de vocês, mais a opinião do público? Como que é essa interação, assim? No caso das maratonas, a gente deixa eles escolherem as opções. A gente tem um clube de membros também, né, no canal, que nas opções a gente deixa eles escolherem as opções, o clube de membros. A gente também sugere algumas, e aí na votação, a gente deixa para todo mundo votar, todo inscrito do canal, quem acompanha no Twitter, enfim, a gente abre um link no formulário do Google, e aí esse a gente deixa para todo mundo votar. Mas as opções das novelas a gente escolhe com a galera do clube de membros, e a gente também coloca algumas. E é muito legal essa troca que a gente tem com a comunidade do Melô, sabe? Eu acho que o canal existe há tanto tempo por isso também, sabe? Me empolga saber que tem gente que acompanha, e que quando a gente não lança um vídeo, pergunta por que não teve essa semana, por que não teve live essa semana, é um gás para a gente continuar fazendo conteúdo, sabe? Porque às vezes pode ser um pouco cansativo, às vezes desestimulador, até pelo algoritmo, né, do YouTube, das redes, a gente fica às vezes, ai meu Deus, poxa, eu queria que Sempre uma tivesse entregado mais. surpresa. É sempre uma surpresa, mas ter essa comunidade assim por trás empolga muita gente, sabe? Dá um gás, que é o que faz a gente continuar. Bem E é uma clichê, né? Mas é verdade. Não, e assim, a gente tem uma sorte que eu sinto, pelo menos, acho que até a Vã pode ter uma perspectiva dela. Mas eu acho a nossa comunidade muito amigável, sabe? Eu não sinto. Eu sinto poucas cobranças que a gente fica realmente. Nossa, parece que a pessoa está exigindo algo da gente. Eu acho que há mais uma vontade de ter aquele entretenimento junto com a gente, sabe? Tem muitas pessoas que sentem falta, assim, poxa, por exemplo, o Café com Melô que a gente faz semanalmente, que é um nosso jornalzinho que a gente comenta as notícias que estão saindo de novelas atuais, tramas que vão acontecer, séries, projetos audiovisuais no geral. Muitas pessoas às vezes até mandam, ai, comenta sobre isso no Café com Melô, no próximo café, fala sobre tal atriz, o que tá a escalação dessa novela. É sempre gostoso ver esse feedback o tempo todo, porque a gente nota que, nossa, essas pessoas gostam de comentar sobre novelas com a gente, gostam de dividir esse amor com a gente. Eu gosto muito, acho que sempre é um incentivo a mais, sabe? Dá um gostinho de manter. Sim. Vocês já comentando sobre o café com Melô, aí já também queria entrar nessa parte desses outros conteúdos e tal, porque eu vejo que vocês têm um conteúdo bem leve sobre novela, e eu gosto principalmente de quando eu vejo pelo TikTok, às vezes, os cortes, e quando vocês falam de novelas. E essa novela fazendo aqueles meio que os joguinhos, sabe? Eu acho muito legal. E como que é, tipo, pensar sobre esse conteúdo, interagir, o que dá certo, o que não dá, como que é isso com o público?
Eu acho que vem muito pelas ideias que a gente tem mesmo, assim, alguns jogos nascem inclusive de lives de membros que a gente tem muitas coisas que a gente experimenta ali com a nossa comunidade, que a gente pensa, pô, vamos levar isso também para todo mundo. Os jogos de print, por exemplo, que eu acho que é um que sempre dá certo no TikTok mesmo, foi algo que a gente viu, a gente brincou uma vez na live de membros, a gente viu que todo mundo se divertiu muito ali com a gente, e a gente pensou, poxa, vamos continuar fazendo, porque eu acho que quem é aquele noveleiro maníaco mesmo, eles gostam de ficar tentando adivinhar uma novela fora do contexto, sabe? Eu acho que a gente gosta muito de brincar com essa estética da novela, tipo, tal um cenário, um figurino, uma música também. A gente queria fazer uma brincadeira também usando músicas, se os copyrights ajudarem, claro. Mas eu sinto que obviamente depende é um processo que a gente às vezes cansa, porque a gente está sempre tentando ter novas ideias, mas no geral vem mesmo da vontade de se divertir com o conteúdo, sabe? Sim. E acho que de todos os conteúdos de TikTok mesmo, para cortes, o de prints é o que eu mais gosto, no geral. E às vezes a ideia vem, por exemplo, esse dos adivinha a novela por um print, é porque eu também gosto muito de filme. E aí no meu TikTok, por exemplo, chega muita coisa também, às vezes, de filme, de série. E aí eu já vi as pessoas fazendo isso com filme. Eu, gente, pô, seria legal fazer com novela, né? Eu nunca tinha visto alguém fazendo com novela. E a gente pegou e começou a fazer com novela. E aí, às vezes, as referências vêm, às vezes, de outros nichos que a gente adapta para o mundo da novela. A gente já fez vídeo que a gente lê também, principalmente Rafa. Inclusive, Rafa tinha um blog de livros, né, amigo? Escolhendo livros. O Jurássico, muito tempo atrás. Sim. E aí tem um dos vídeos que a gente faz no nosso canal, que é uma adaptação de vídeos da comunidade do BookTube, que é tipo tudo que você leu no meio. Exatamente, 50%. A gente adaptou para o mundo aí das novelas. A gente, da metade do ano, a gente está acostumando fazer isso, de fazer o que a gente preferiu, gostou mais de assistir na TV na metade do ano. Aí tem várias categorias que a gente adaptou do BookTube, de um vídeo que costuma ser mais para a galera, né, que acompanha livros, assim, e a gente adaptou para o universo das novelas, assim. Então, às vezes, as referências vêm de outros nichos que a gente adapta, às vezes também vem da nossa ideia, assim, do nada, assim, acontece. E esse do 50% até recomendo para vocês, meninas, porque é uma coisa muito legal a gente voltar para tudo que a gente viu no semestre que passou. Porque você percebe, gente, eu assisti isso e eu nem lembrava essa novela, esse seriado. E você percebe o impacto que aquilo tem em você. Se você realmente gostou de uma trama, lá no começo do ano, na metade você já sente assim, nossa, realmente aquilo deixou uma marca em mim de alguma forma, porque eu ainda lembro claramente assim, todos os elementos da trama até agora. Acho que até uma forma de você realmente ver se algo realmente mexeu com você ou não. Porque se tu já esqueceu em menos de um ano, é porque é esquecido. É dose. Inclusive, a gente tem que fazer, né, amigo? Então, adoro que você falou isso, e aí eu olhei aqui pra data, e nossa, está em julho. Tem que fazer. Era uma boa. Já falando nesse compilado, assim, qual é a novela que vocês mais gostaram de fazer maratona com o pessoal do canal de vocês? Ai, difícil! Assim, eu acho que eu sou meio clichê dessa resposta, que eu sempre vou falar Vale Tudo, porque eu sinto que, primeiro que é uma novela que você viver pela primeira vez Vale Tudo, a original, é especial. Principalmente se você tem a chance de não saber nenhum clichê da novela, nenhum clichê não, nenhum spoiler, né, da novela, você não tem nenhuma noção da novela, que por sorte eu tive pouquíssimas. Eu sabia poucas reviravoltas de Vale Tudo, sabe? É uma novela que não era da minha época, eu sou mais jovem do que a trama, e as coisas que eu sabia eram muito pontuais, Odete Roitman, sabia de Maria de Fátima, mas, sabe, com personagens soltos, sem saber como é que elas realmente se apresentavam na novela. Então, quando a enquete que a gente fez, Vale Tudo acabou ganhando, eu nem lembro qual era o tema agora,
amiga. Tava tentando lembrar, mas Ai, não eu me acho veio que à foram cabeça. clássicos, Acho que era talvez. clássicos, né? Foram Mas eu sei que clássicos. quando ela ganhou, primeiro eu fiquei, a gente ficou naquela, nossa, a gente vai ver Vale Tudo. A gente estava muito nervoso, porque é a primeira novela anterior aos anos 90 que a gente ia assistir numa maratona. A gente tava meio, nossa, será que vai dar certo? Será que a gente nunca tinha tentado isso no canal, uma maratona de uma novela, um mocinho, digamos assim, mais antigo. E eu lembro que teve um estranhamento no começo, porque foi algo muito novo pra gente. Mas, cara, a cada momento da trama, os capítulos iam passando e você via conhecer um ritmo diferente de fazer novela, de uma época que você não viveu, é tão diferente, é tão mágico, porque você vê como as novelas tinham uma forma de contar histórias diferentes. Eu lembro que tinham tramas que hoje em dia seria resolvido em uma semana ou até em 2 dias, se duvidar. Sim. E naquela época aquilo durava, gente, um mês. Tem personagem que parece que o personagem terciário que por algum motivo vai voltar na trama anos, tempos e tempos depois. E isso é uma coisa que eu sinto que foi um pouco perdido nas tramas atuais, que hoje em dia eu sinto falta, sendo que é uma coisa que eu nem vivi como telespectador. Porque foi tão. Realmente foi algo especial que eu aprendi justamente numa maratona. Do legado que a telenovela teve, do que ela construiu com o tempo. E que. Eu não sei, amiga, eu sinto que Vale Tudo teve esse gostinho especial, justamente para me mostrar bastante sobre a história da dramaturgia mesmo, sabe? Sim, nossa, essa acho que foi realmente inesquecível. E assistir a novela, né, no tempo de agora, e ver como tudo aconteceu, como as tramas eram, nossa, inovadoras, assim, e não. É sério, eu acho uma novela zero datada. Isso é incrível Real. assistir isso. Claro que uma coisa ou outra não tem como não ser, mas no geral é uma novela que até o povo falou, né? Falava isso quando teve o remake, que não precisava de remake, que a novela dá para você usar o roteiro igual. Porque eu entendo esse pensamento, porque de fato você consegue assistir a novela hoje sem precisar de grandes atualizações, assim. Mas, enfim, teve o remake, foi o que foi, né? Enfim, e aí, inclusive, mostra muitos erros, assim, até do que Rafa estava falando, como a novela demorava, né? Cozinhava a trama ali, e o remake era método fast food, tudo muito Tema da rápido. semana. Exatamente, tema dos 2 capítulos. E como é diferente, né, vendo o original, porque aquilo ali tudo parece que era super bem pensado, e dava tempo da gente se apegar aos personagens, se envolver com as tramas. E de fato, eu quando assisti na maratona, eu não sabia muita coisa, maioria, né? Então foi muito incrível ser surpreendido com a trama. Eu lembro de momentos que eu fiquei, gente, chocada, tipo, quando a Maria de Fátima se joga da escada. Eu Ai, fiquei, meu Deus! que momento, Não, gente. muitos momentos assistindo Vale Tudo que eu fiquei gag, aquela do dando tempo. Eu fiquei, meu Ai, Deus, que novela! E aí você entende por que é considerada a melhor novela de todos os tempos. Enfim, faz muito sentido. Mas é difícil também escolher uma. Não, na verdade, não é difícil escolher a maratona, eu acho que realmente vale tudo, mas teve outras também que foram muito especiais, como Sete Vidas, da Alicia Manso. linda. Foi, ai, novela linda, incrível. E eu lembro que muitas pessoas começaram a acompanhar nosso canal para acompanhar Sete Vidas, que estão com a gente até hoje. Então, tenho essa lembrança muito forte. Lado a Lado também foi Manda lá incrível. também. Ah, é Você vai difícil. falando, eu vou lembrando. É incrível. A gente já fez tanta maratona, meu Deus, a gente percebe contando. E lá do lado, hoje em dia, é uma das minhas novelas favoritas, né? Também. Então, eu percebo como eu conheci muitas das novelas que eu amo hoje em dia por causa das maratonas. Sim, muito. E que bom, viu, que a gente pôde conhecer assim. Porque às vezes, né, a gente não entende, como vocês falaram, às vezes a gente quer assistir muita coisa, não só novela, né? A gente gosta de assistir série, filme e YouTube. E, A gente, gente o preza pelo tempo. novo o tempo todo, né? A gente para de olhar um pouco pro catálogo enorme que existe pra gente consumir também, pra gente viver. E novela é uma coisa que, gente, o que já foi feito tem tanta coisa. E sem contar as novelas que foram queimadas no incêndio, né? Então,
Ai, Nossa. sim, tanta coisa que a gente queria assistir e não dá, enfim. Enfim, eu só queria ter mais tempo para assistir todas as novelas possíveis. E eu sei que não dá, né? Mas, ok. Ai, eu sempre falo isso. É muita novela e pouco tempo que a gente tem. E vocês falaram aí de Lado a Lado, de Vale Tudo, enfim, grandes novelas, novelões, porque usa-se muito o termo, ai, novelão, novelão. E, desculpa, eu sou uma pessoa que, quando vê que esse termo, é assim, saiu o primeiro teaser, ai, vem aí um novelão, né? E eu acho que alguns teasers são muito focados em chamar a atenção, mas não só chamar atenção e gerar expectativa, né? Eu acho que as novelas do João Emanuel Carneiro são bem nessa linha de um teaser incrível e aí chega lá na hora, não é tudo isso. E, enfim, vocês citaram aí grandes novelas e sobre Vale Tudo, vocês falaram de a trama de 2 capítulos, às vezes era um pouco que nem a Malhação, mas na Malhação ainda era mais bem feito, porque na Malhação às vezes ficava 1, 2 semanas numa determinada questão de um personagem e nesse remake aí, acabava que, como vocês comentaram, era coisa de 1 ou 2 capítulos. Esse remake que, na minha visão, na minha opinião, ele surgiu muito depois do que foi Pantanal, né? Porque acho que depois que Pantanal deu certo, Sim. Sim. eu acho que a Globo pensou, nossa, agora a gente pode ir lá no nosso acervo e pegar qualquer novela para fazer remake que vai Meter dar certo. remake. E aí, na prática, eu acho que nem sempre dá certo, né? Eu acho que há remakes e remakes, enfim, a gente tem vários remakes aí ao longo da história das novelas, mas esse aí, na minha visão, é um remake para se lamentar, porque não deveria ter, porque Vale Tudo é uma novela temporal. Eu acho que se a pessoa for fazer a experiência de todo ano assistir, porque tem gente que lê o mesmo livro todo ano, ou assiste o mesmo filme, enfim. Eu acho que sempre que a pessoa for assistir, ela vai sempre tirar algo de diferente ali, né? Então, eu acho que, na minha visão, não só porque eu gosto muito das novelas do Gilberto Braga, mas acho que por ser uma novela temporal, não deveria ter. Tem umas novelas que, depois do remake de Vale Tudo, eu rezo todos os dias para que esqueçam que ela tá lá e não inventem de mexer. É isso. Tipo, dá um exemplo aí, quero saber. Começa falando nomes, por favor. Olha, uma novela que eu torço para que não inventem de mexer, por exemplo, é Por Amor. Eu acho que deixa lá, entendeu? Assiste várias vezes, bota em looping, não sei. Eu acho que Natália, olha, ó, essa, essa História eu de Amor sinto. também é uma que eu conheci recentemente, não tem tanto tempo que eu conheci. Eu também, enfim, algumas do Maneco, não todas. Então, assim, Mas quer fazer remake? Faz das que já não tava tão assim. Faz assim de páginas da vida pra frente, de lá pra trás, deixa lá, bota no looping, assiste várias, 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 várias vezes, entendeu? É assim que tem que ser. pior que a gente sabe muito bem que se eles fossem fazer remake, eu sinto que eles iriam pra Laços de Família, sabe? Então, Eu acho que é. Eu eu acho acho que que é o iriam pra mais Por Amor, chamativo. sabia? Eu acho que iriam pra Por Acha? Amor. Eu Cuidado, também viu, acho que seria Natália? Por Amor. Mas Então, todo dia rezando, corrente de oração. Algumas novelas de alguns autores precisam entrar em corrente de oração para que deixa lá quieto, esquece. vocês acham que eles iam mesmo fugir de ter um remake da cena da Carolina Dickman cortando o cabelo, gente? Eu acho que Olha, era a corajoso, cena. viu? Fazer um remake de Laços de Família, acho muito Fizeram de Vale coragem. Tudo. Ah, Hoje em dia eu não verdade. duvido de nada, gente. Eu acho que Mentira. eles vão pro nome mais chamativo. Do Maneco, eu acho que o nome mais chamativo é Laço de Família. E olha que eu prefiro Por Amor. Mas eu acho Uhum. que tem um impacto maior, assim, da televisão. Laços de Família no geral. E Mas, mas sendo sincero, eu acho que eu não sou muito a pessoa purista do não toque na minha novela favorita. Eu sempre falei isso no Melodramáticos, inclusive. Porque, por mais que, por exemplo, o remake de Vale Tudo tenha sido a bomba que foi, gente, eu acho que eu gosto da ideia de que existiu uma versão da novela para que novos públicos conhecessem a trama. Sabe? Eu acho que, se, infelizmente, eu sei que um público mais jovem ele não teria um contato com Vale Tudo de forma nenhuma. Mesmo que a gente jogasse, que assiste isso aqui é muito bom, é maravilhoso. Não vai ver, pelos preconceitos de a imagem é velha, a iluminação é antiga, os atores eu não conheço, a gente sabe como é que funciona. E eu acho que Vale Tudo serviu para fazer algumas pessoas, para nos conhecerem essa história, e para algumas pessoas, inclusive, buscar a original. Sabe? Por exemplo, eu sei que na época mesmo, a gente até falou sobre isso no Café com Melô, quando começou Vale Tudo
2025, teve uma alta muito grande no Globoplay da Vale Tudo original. E ficou por umas semanas a Vale Tudo original lá. Então, eu gosto muito da ideia de ver um público novo, ou um público saudoso também, porque a gente tem que pensar também que várias pessoas voltaram para reassistir Vale Tudo. Mas eu acho que esse remake foi também um convite para lembrar da original. Eu não acho que nada vai fazer Vale Tudo original ser apagada, sabe? E também quero que isso aconteça com outras tramas, como Por Amor, Laços de Família, Maneco no geral. Por esse lado eu concordo. Acho que fez muita gente conhecer Vale Tudo original. Até mesmo, gente, eu lembro que no Instagram, gente, todo momento aparecia alguma cena da Vale Tudo, de Vale Tudo original, tipo, comparando com agora. Então as pessoas acabavam tendo contato com a novela original. Claro que é frustrante a gente ver que virar uma bomba, Uma mas facada por semana, e sem Vale do remake, pelo menos. principalmente porque eu tinha expectativas até, assim, e eu até achei no início, a gente tava gostando no início, né, Rafa? No comecinho tava divertido, No comecinho gente. tava divertido, mas, enfim, tudo desandou, não demorou pra desandar. Mas sabe uma que eu acho que deve virar remake em breve, gente? Acho que o Rei do Gado, ainda mais agora, como sim. homenagem ao Benedito, não sei, tô sentindo que essa podem fazer um remake aí, viu? Não Amiga, sei. ele tava dormente, né? Porque a gente pensou que com o Renascer tendo uma repercussão meio medianazinha, ia dar uma dormida. Mas aí o Benedito morreu, a Globo provavelmente vai querer fazer uma homenagem ainda maior. Aí sabe como é que funciona, né? Vai reacender essa vontade de ter um remake, e eu acho bem provável. Então, só que eu acho que vai ter gente que vai falar assim: ai meu Deus, um remake de outra novela do Benedito. Eu acho que os remakes das novelas dele dá certo, ou talvez. Tem quem reclame, quem não reclame, enfim, aí sempre tem essa divisão de opiniões. Mas eu acho que não fica tão assim absurdo, porque assim, ele mexe no texto do avô, Bruno Pérez, da maneira dele, mas eu acho que ele não transforma o texto numa coisa assim que você fica assim, gente, e aí? Claro, tem que mexer, tem que Frankenstein. fazer atualizações, mas eu acho que ele consegue mexer de uma maneira que não fica tão. Ah, não fica tão, sabe? Então, acho que esses remakes, eu até agora, assim, eu assisti as duas. Eu vi Pantanal e vi Renascer. Eu não vi a Pantanal original, mas os meus pais viram. Aqui em casa tem disco, eles sempre falam que foi uma grande novela, que eles gostavam muito. Eles assistiram o remake. Só que eu acho assim, a Renascer 93 também eu não vi. Só que não são novelas que assim eu falo, ai, nossa, pra que ter feito? Pelo contrário, ok. E eu acho que as novelas do Benedito têm esse histórico de quando tem remakes, acaba dando certo. Se a gente for pensar em Caboclo, assim, A Moça, Paraíso, são remakes. E eu acho que, não vou dizer, não sei se todo mundo gosta, mas acho que boa parte das pessoas gosta. Eu gosto de Caboclo, acho assim, A Moça é Ela tem um uma boa carinho grande. novela. Então, ai, meio pedacinho de chão também, outra que, né? Então, acho que assim, acho que ele é um Sim. autor que os remakes que já foram feitos, eu, pelo menos na minha visão, não acho que, ai, nossa, que absurdo. Pelo contrário, acho que foi como vocês falaram, uma maneira de do público revisitar, para quem já viu a versão original, e novos públicos terem acesso a essas histórias. Sim, acho que também o que ajuda no Benedito é que sempre quem faz os remakes, né, das obras dele, é a família tá ali envolvida. Então acho que Sim. tem esse cuidado e esse preciosismo e esse cuidado mesmo. E aí acho que não tem grandes riscos de vir algo muito megalomaníaco, mirabolante, coisa horrível. Sabe? Então, acho que realmente os remakes do Benedito, inclusive Paraíso, uma das minhas novelas favoritas, que é um remake, né? Um remake eu amo. Nunca vi a original, inclusive queria ver a original. E só para complementar também, acho que uma coisa curiosa que a gente viveu até com a maratona, gente, a gente viu uma novela que a gente acha que deveria ter um remake. Muito Ai, sim, porque, verdade. muito porque a gente assistiu a novela tem um grande peso na importância da teledramaturgia, mas ela é extremamente datada de assistir. Infelizmente, falo isso com dor no coração, tá? Que é A Próxima Vítima. Eu acho que ela tem uma ideia muito boa, uma ideia fácil de fazer hoje em dia, e que com uma história nova, uma roupagem nova, podia nascer uma trama que fizesse uma homenagem a essa trama de Luiz Silvio de Abreu e que tivesse novos personagens, novas ideias, porque, gente, pense em uma trama que envelheceu.
Acho que na época já tava velha. Mas assim, Vocês já assistiram, gente? Porque, nossa, eu achei que envelheceu muito mal. Não, assim, Não, a eu trama original. nunca assisti. Ela é a campeã que sempre aparece no top 5 da galera. Eu ainda não vi essa Eu ia daí. falar isso, Silvio de Abreu é um autor que eu ainda preciso explorar mais. que vocês eu acho que são as foi a primeiras nossa primeira. pessoas que vêm aqui e falam não mal da novela, mas que ainda defendem um remake, porque já vieram aqui e falaram não pode ter remake. Se tiver remake tem que ser pelo menos, não sei, algum filme, não tem como fazer de novo uma novela igual. E aqui é muito, praticamente uma unanimidade no top 5 das pessoas, muita gente, muitos dos convidados colocam ela. E vocês são os primeiros que falam tem que ter um remake, sim. Depois da Sim. Viagem ter virado essa versão filme aí, ter virado não, né? Fizeram uma versão de filme A Viagem, já tem gente que fala que A Próxima Vítima daria um bom filme. Então aí agora vocês vão dizer pra gente aí, o que vocês acham disso? Filme, vai que pode ser que dê um filme, mas, gente, eu realmente apoio uma novela de A Próxima Vítima, um remake, Sim. porque eu acho que. Mas assim, eu aprovo. Não sei se seria remake a palavra, porque eu aprovaria, no caso, outros personagens, mas com essa Sim. mesma ideia do assassino em série, sabe? Uma sequência espiritual, basicamente. Como se fosse a essência ali. Então, não sei qual seria o nome. Não sei se é remake Acho o que é nome disso. reboot, não é? Que falam. Sabe? Reboot. Será que é Alguma coisa. reboot? Pode ser. Reboot, eu acho que falam reboot. Porque É. Até porque se fosse um remake, eu acho que teria que mudar tanta coisa, porque a gente teve tanta coisa que envelheceu mal nessa novela, principalmente relacionada à violência contra a mulher mesmo. Então, gente, todos os personagens super machistas e vocês vão falar, o povo fala, é do início da década de 90, mas, gente, em Densidez, novela da década de 70, eu não via isso. Sim, gente, Então, dá um murro nesse sentido, gente, porque é uma novela que você assistia e você ficava, nossa, é uma novela que parece que foi escrita agora, em alguns momentos. Eu lembro que tinha personagens que eu ficava chocado com o texto. Assim, o Giba tem um molhinho, né, gente? Tem um borogodózinho. Mas quando a gente ficava chocado de ver que uma trama do final dos anos 70 e comparado com uma trama de anos 90, parecia muito mais. Não falei nem só progressista, mas atual mesmo, de você assistir aquilo e não parecer algo que você reprime, assim, não parece algo tão distante do que você veria hoje em dia. Ainda assim, é importante falar que tipo, A Próxima Vítima ela é cheia de ideias interessantes, principalmente na estética, gente. É uma novela tem um brilho, assim, é tão inspirada no noir, na forma como os personagens se apresentam, nas surpresas, na ideia do assassino. Tem tanta coisa boa. O final, gente, a forma como foi gravado e revelado o assassino. Pra mim, um dos melhores incrível. últimos capítulos de novela Tem muitas que ideias já boas. existe. Muito bom. E eu acho que a gente pode ter um. É porque eles provavelmente venderiam como a palavra remake, mas tem que ter um reboot dessa novela para as pessoas entenderem o porquê foi tão importante, porquê que essa novela fez o barulho que fez, mas com uma história nova, uma história repaginada, com muitas mudanças, assim. Pelo menos do nosso ponto de vista. A gente falou isso bastante na maratona. Mas também não sou tipo, faça um remake, faça igual. não. Tipo, se fizer, eu não vou ser do time que vai ficar triste se Aí sair fica a caladinho, notícia né? de a próxima vítima ganhou. Eu só vou ficar, ok. Porque eu sei que muita gente vai, não acredito que vão fazer um remake. E a gente fala isso porque o Rafael Montes, ele já falou que se tiver oportunidade de fazer um remake de A Próxima Vítima, ele está aí. Então, por isso que eu sempre ligo essa alertinha aí, porque eu acho que é possível sim vir aí algum dia uma nova versão de A Próxima Vítima, mas não sei. Essa questão do machismo nas novelas, eu observo muito, porque eu assisto bastante novela dos anos 80, 70, 80, eu gosto bastante. E é incrível o quanto a diferença dessa questão feminista, machista, nas novelas do final dos anos 70 e começo dos anos 80, com as novelas dos anos 90, parece que era muito mais feminista. Eu lembro de eu assistir Água Viva
nossa, é uma novela super feminista, assim, e tal. E aí você vai ver, como vocês falaram, em A Próxima Vítima, que tem, tipo, toda essa questão da violência contra a mulher normalizada, né? E, tipo, em algumas décadas a gente regrediu, como assim? Sim, é essa sensação de que a gente regrediu. Inclusive, Dancing Days, eu lembrava que tinha uns papos muito profundos sobre feminismo, sabe? E, enfim, eu acho realmente que existe isso, que no início da década de 90, as outras novelas também que eu já assisti desse período, eu realmente senti um machismo bem mais... E A Próxima Vítima, eu lembro que fiquei muito... Isso ficou muito em mim, porque, gente, o mocinho da novela, o mocinho jovem da novela, ele agride uma... Tudo bem que era a vilã, e eu até... Outra vez a gente fez um vídeo falando sobre A Próxima Vítima com uma pessoa que assistiu na época. E aí ele falou que na época as pessoas acharam: uau, ele tá batendo na Isabela, uhul, ele tá espancando. Sabe, as pessoas comemoraram. E no contexto da novela, você vê que quando o mocinho bate nela, é para ser algo bom, para o público, olha que legal. Mas a gente assistindo agora, a gente só fica extremamente desconfortável. E não tem nenhum tipo de crítica na novela, né? Porque se tivesse alguma meia-culpa ali, mas não, é realmente visto como algo legal que o mocinho fez. É uma espécie de Bater, né? cartaz, eu acho, do público, né? Até em Vale Tudo. A gente Isso. estava falando que também acredito que a novela não é datada nem nada. Mas tem isso, né? Que a Maria de Fátima apanha o tempo todo na novela. E é tipo, você vibra até hoje. Às vezes eu vibrava dela levar os tapas na cara. É, verdade. Complexo. Sim. E eu tenho uma coisa que eu, pra encerrar o nosso papinho, pra gente entrar daqui a pouco no top 5, que é, gente, eu sou contra a violência contra a mulher, tá? Não é que, ai, eu não gostava que a Maria de Fátima levasse tapas na cara. Mas é que no contexto da novela é uma coisa catártica, né? Que a pessoa faz tantas... E bota pro público esperar isso, né? Sim, sim. E assim, quando é mulher batendo em mulher, eu passo meu pano. Passamos pano pra rivalidade feminina, infelizmente, dentro das novelas. Por favor. Pode ter muita rivalidade feminina na novela, eu amo. É porque é diferente com A Próxima Vítima, que é extremo. A Próxima Vítima era extremamente normal a ideia de um homem corrigir a mulher com bater. Sabe? E não só do mocinho, eram vários personagens. Era um artifício de trama comum da novela. Um homem falar que tem que dar umas palmadas, tem que bater em você. É absurdo o quanto isso é falado na trama. Não era algo isolado, gente. Então... Pois é. Da normalização mesmo, né? Exatamente. Quando vocês vão assistir um dia, quando vocês assistirem, vocês vão... E o final? Ah, não, aquelas dando spoiler do final. Tem problema dar spoiler de final de novela aqui? Porque o vilão, gente, o grande vilão da novela... né? Já faz 30 anos. Não existe mais isso. Mas o grande vilão da novela, gente, no final... Ele sai como queridinho, mocinho, fica com a mocinha. Então, assim... E ele faz absurdos, assim. Absurdos com vários personagens e também com as mulheres da trama. Inclusive com a pessoa que ele fica no final. E que, pra mim, foi muito revoltante ele ter ficado com a mocinha. Há um trabalho de limpeza de imagem desse personagem até o final da trama. Do Marcelo, né? Pesadíssimo. Enfim, voltando à Próxima Vítima. Ai, desculpa. Acho que vai ter que fazer um só de A Próxima Vítima. Sim. A memória tá muito viva, né, amiga? É porque foi a nossa última maratona. A gente tá maratonando agora Insensato, mas antes dessa foi A Próxima Vítima. Então tá bem fresco na nossa memória. Então tem uma coisa que vocês fazem, voltando rapidinho, que é trazer esses novos clássicos, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, porque a memória afetiva do público de novelas é muito antiga, né? Tem essa coisa Por Amor, Vale Tudo, Dancing Days, e vocês acabam trazendo, sempre falando dessas novelas mais atuais aqui, 15 anos pra cá, tanto Sete Vidas que vocês fizeram, né, maratona, lado a lado. Acho um trabalho muito legal disso também, se vocês quiserem comentar um pouquinho. Cara, eu sinto, assim,
uma coisa especial pra gente é que a gente, como a gente é mais jovem do que, no geral, a maioria a massa dos fãs de novela que a gente assiste por aí mesmo, que é fã das tramas mais clássicas dos anos 90, a gente acabou experimentando muitas novelas que, para esse público, é considerado uma novelas esquecíveis mesmo. A gente tem uma ligação com algumas novelas da década de 2010 que pra gente é muito importante mesmo, como Sete Vidas, A Vida da Gente, Sangue Bom. Acho que eu sempre vou falar a palavra de sangue bom para as pessoas. Mas é porque eu sinto que é uma década que teve novelas boas, teve tramas interessantes e que precisam também ser lembradas de alguma forma, sabe? Até porque a gente faz esse trabalho também muito da gente tentar manter a vontade de ter novelas novas, sabe? Não que eu acho que a indústria da novela está morrendo, mas cada vez mais a gente sente que o público está diminuindo, o interesse está minguando, e tem ainda muita coisa legal sendo produzida, né? Tem muitas novelas bonitas e divertidas e dramáticas e boas sendo feitas. E acho que com o Melô a gente pôde, até com essa coisa de manter, ainda falando das tramas atuais, a gente vê muito disso, sabe? E acho que só mesmo, acho que Lícia Manso, da década passada, é uma autora que a gente teve muito prazer de conhecer com mais carinho, né, amiga? De realmente Sim. conhecer mais o trabalho dela e amar. Ai, tô inclusive doida pro novo projeto dela, a série, que, nossa, fiquei muito feliz com a notícia. E a gente é muito fã da Alice no nosso canal. E é isso que o Rafa falou, acho que muitas pessoas, quando sabem que a gente tem um canal de novela, ou pensam em novelas, geralmente pensam muito em clássicos, né? Ah, Mulheres de Areia, Viagem, que inclusive são novelas, né, incríveis, enfim. Maravilhosas. E aí a gente também gosta de lembrar das mais recentes também, que inclusive são as que a gente tem mais contato ainda. Então, eu acho que até é uma forma de sair do óbvio, entre aspas. E eu acho que as maratonas ajudam nisso, né? Porque às vezes a gente faz maratonas de novelas que também não são tão clássicas assim, né? E a gente quer ver ainda uma nova era de ouro de novelas, sabe, gente? A gente pensa que é uma coisa que a gente sempre fala, inclusive. Os autores icônicos de teledramaturgia, eles estão aí, mas infelizmente um dia eles não vão estar mais. A gente precisa que existam novos autores com vozes mais diversas, com tramas mais requintadas e mais interessantes, ainda existindo, além de José Carrasco, Gilberto Braga, Manuel Carlos, Lícia Manso mesmo, que também já está há bastante tempo no mercado. Eu acho que tem essa nova leva de autores que estão chegando agora mesmo, a gente está acompanhando de perto para ver o que vai sair daí. Por exemplo, eu não sei vocês, amigas, mas eu estou muito animado por você, porque tudo que está saindo dessa novela, gente, tem um gostinho, assim, é um cheirinho distante, mas talvez pareça algo meio Manuel Carlos, sabe? Pelo menos das informações que estão saindo. Até porque os autores, principalmente eu acho que a Juliana, né? Não tenho certeza do Dino Cantelli, mas ela foi colaboradora das últimas novelas do Manuel Carlos. E me parece uma trama que vai tentar pegar uma pegada a mais das obras dele, sabe? Eu acho que a gente está faltando muito. A gente sente um pouco de falta dessas novelas mais situacionais, do cotidiano. Essas novelas mais. Até mais devagarzinhas, mais. Aquele climinha de cafezinho. Ai, a gente tá com Novela uma mais expectativa. tranquila. A gente está muito empolgado para isso. A gente tá com uma expectativa enorme por você, gente. Inclusive, se for ruim, eu vou ficar tão triste, que eu tô tão empolgada. Vamos cair do cavalo? Tô doida pra sair logo a chamada, né? Que estavam falando que podia ser essa semana, mas não sei. Acho que vai ficar pra semana que vem, mas tô muito empolgada. Espero que seja incrível, como parece ser. Tudo que tem saído dessa novela também tô achando bem interessante. Eu sempre tenho expectativas um pouco controladas, porque, não sei, eu tenho a regra de quando a novela estreia, eu assisto as 2 primeiras semanas, às vezes assisto o primeiro mês e decido se eu vou ficar ou não. Tô afastada aí do horário das 7. E essa questão que a gente fala muito aqui no nosso espaço sobre essa formação dos novos clássicos, porque depois de 2010 até aqui, tem pouca novela que é de fato um clássico. Eu acho que quando a gente pensa nos clássicos de 2010 para cá, cita muito as novelas do Walter Carrasco, mas eu acho que
de lá para cá, tem novelas boas, novelas ok, novelas ruins, e eu acho que também a gente vive com essa questão de muita informação e o tempo tá tão acelerado que eu acho que isso se perdeu um pouco de lembrar que novelas foram boas, ok ou ruins. Sim. Claro que isso muda Sim. de opinião, cada um tem aí o seu gosto. Mas eu acho que a gente percebe isso quando vai se pensar em reprise de novela, não vale a pena ver de novo, na edição especial que seja. Ou vem uma coisa que é o clássico que já passou várias vezes, ou tenta alguma coisa que não nem todo mundo lembra e a audiência não vai tão bem, e aí acaba voltando para uma coisa mais clássica, porque querendo ou não, os números influenciam nesse peso, nessa escolha. E aí teve os 60 anos aí da Globo, e aí eu acho que veio muito clássico, todo mundo ficou muito animado, e aí agora a gente está aí com uma Avenida Brasil de novo, pela segunda, a segunda vez está sendo reprisada aí, né? Sim. Então eu acho que deveria, eu sempre falo nos meus textos, falo com quem conversa comigo, que deveria ter uma alternância entre clássicas e o que eu chamo de contemporâneas, que seriam essas novelas de 2010 para cá. E vocês citaram Alice, eu gosto muito, eu gostaria que tivesse mais novelas dela. Eu entendo que é uma novela que você tem que prestar mais atenção no diálogo, tem um ritmo diferente, e a gente vive nessa coisa tão acelerada que eu acho que eles querem que a gente tenha também novelas com coisas tão aceleradas. Eu acho triste, porque eu acho que tem espaço para tudo, para o lento, para o acelerado e para outros ritmos aí, né? Sim, exatamente. Eu acho que gente, tem novela para todos os gostos. Acho que não existe uma fórmula do que é o certo, que sempre vai dar certo, porque se tivesse seria incrível, né? Ter aquela formulazinha que as pessoas seguiam e ia fazer uma novela de sucesso. Enfim. Mas eu acho que ainda tem muita novela boa, e eu odeio quando acontece isso de, por exemplo, uma novela muito ruim, como Mania de Você, pelo menos eu achei muito ruim. E aí, pessoas que não assistem novela veem cortes, aí já botam tudo, generaliza. Aí hoje em dia não se faz mais novela como antigamente, e não sei o que tem bom. Eles resumem todas as produções audiovisuais nacionais, né, da teledramaturgia, porque tá vendo como uma novela tal é muito ruim. E eu acho que tem muita coisa boa ainda, muitas pessoas talentosas, autores e atores também. Mas é claro que existem esses deslizes em algumas novelas aí. Por exemplo, uma no momento que eu acho que realmente é muito fraca é Coração Acelerado. Não sei se vocês concordam. Mas toda vez que eu tento assistir, eu fico, poxa. Não, nem A acho, gente sempre Acelerado comenta fala. aqui no canal que é difícil. é difícil. Assim, sempre vai ter algo ali que pode se salvar e tal, mas eu fico, poxa. E essa, gente, eu tava tão empolgada. Isso que me deixa triste, porque é uma das minhas autoras. É até difícil falar, né? Porque minha novela favorita, uma das minhas novelas favoritas é Rock Story, que é uma das autoras de Coração Acelerado, né? Que é a Maria Helena Nascimento. Então eu tava muito empolgada para Coração Acelerado. Mesmo com o tema já ficando assim, ai, talvez universo sertanejo, não sei, será que eu vou curtir? Mas mesmo assim eu tava empolgada. Enfim. Mas assim, eu não gosto quando as pessoas resumem uma novela ruim, trechos de novela ruim por aí. E aí as pessoas começam a falar que é uma grande bomba, que tudo tá uma grande bomba, só estão fazendo novela ruim, não sei o que, não sei o que, porque não é a realidade. A gente que assiste novela bastante sabe que não é assim. Né? Que E tem muita sempre coisa boa aí. dá volta para a mesma cartada de a última novela boa foi Avenida Brasil. E sabe, Ai, tanta coisa aconteceu depois de Avenida Brasil. Tipo, até teve outros grandes sucessos que as pessoas não lembram, mas que foram acontecendo mesmo. Por exemplo, você acho que foi a Nath que citou o Valci Carrasco. O Valci Carrasco entregou o Outro Lado do Paraíso, Dando um Pedaço. São do meu gosto? Não. Mas fez um barulho enorme mesmo. E eu não acho que o gênero está morto herói mesmo nos últimos tempos. Teve novelas que realmente roubaram a atenção do público e vão continuar roubando, só que cada uma apelando para o seu próprio gênero, sabe? Eu acho que nos últimos anos o Valci tem que acertado mais o gosto do público, até por causa da velocidade das tramas dele. Eu sempre me surpreendo agora com Quem Ama Cuida, que, gente, era uma novela. Novelas que vêm depois de sucessos, porque Três Graças foi um sucesso, normalmente tem muita dificuldade de prender um público. E ele conseguiu a proeza de
a audiência está reagindo, mesmo depois de um sucesso, e ainda com a Copa atrapalhando ele, sabe? Eu fico incrível, cara, como pode ele criar essas tramas que conseguem prender, pelo menos o público casual, assim, com uma força que eu vejo uma repercussão grandinha já de Quem Ama Coisa que eu não imaginava com uma trama de um mês e pouco de repercussão, né? Acho isso incrível. Eu até ia comentar do remake de Vale Tudo também, que apesar de tudo também teve esse boom, né? Essa repercussão grande, mas já eu sei que vai render muito. Então, vamos pro top de vocês, top 5. A gente sempre pede para os nossos convidados enviarem pra gente. E acho que tanto eu quanto a Nath, a gente se surpreendeu com o top de vocês dois, porque justamente traz essas novelas mais jovens, né? Essas novelas de agora e tal. Não sei como vocês querem comentar. Cada um comentar o top separado ou vai comentando junto? Tá começando, né? Quer começar, amiga? Que aí você Tá. acaba tendo opiniões parecidas também em alguns momentos. Será que eu comento de maneira geral? Eu vou comentando uma por uma, não sei. Sei. Se quiser, eu vou falando. Assim, Bom, você mandou Rock Story, que também é uma das minhas vai novelas falando, preferidas. porque, gente, tem... E também me decepcionei muito com o coração. Eu tava a mesma coisa que você, assim, ai, vamos ver esse universo de sertanejo também, não sei. E no final, ai, que pataquada. Mas Rock Story é uma novela muito boa, eu amo. Eu assisti na época e eu não tenho coragem de rever, porque eu tenho medo de odiar. Então, eu até botei, eu não botei na ordem específica, mas, sei lá, hoje em dia eu penso que talvez seja uma das, não sei se em primeiro lugar, porque é muito pesado falar primeiro lugar, tem tantas novelas que eu amo, mas essa me marcou muito, muito, e quando eu tava pensando nas minhas novelas favoritas, eu sempre ia para um lado afetivo mesmo, assim, tipo, o que que... Porque muitas das minhas novelas favoritas não é necessariamente a novela que tem o melhor texto, as melhores tramas, mas às vezes eram simplesmente novelas que lembram épocas boas da minha vida e que eu tenha esse apego. E eu acho que Rock Story é uma das principais nesse sentido, porque foi uma novela que, primeiro eu vou só lembrar do tempo, porque foi bem... Eu tinha acabado de me formar na faculdade, então eu estava naquele momento bem livre, leve e solta. Só estava para o estádio, que já estava terminando, estava com muito tempo. E eu me envolvi nessa nova forma. E eu amei muito toda a trama principal. Eu acho a trama principal muito legal. Eu acho o casal protagonista muito, muito bom. E é um casal protagonista, inclusive, estável, que é difícil você fazer um casal protagonista estável que continue interessante do início ao fim. Eu gosto muito de todas as tramas coadjuvantes, acho que não tem nada que eu odeio. Acho que é uma das novelas que eu mais amo tudo. Inclusive desse top que eu tava pensando aqui, tem uma que eu botei nesse top que eu gosto muito da trama principal, mas quase não gosto das coadjuvantes. Mas nessa eu gosto de tudo. E eu amo a parte musical, então eu acho que ter esse toque da música fez a diferença. Claro que tem novela que às vezes não faz isso muito bem, acelerado, inclusive de uma das autoras ali, da Maria Helena Nascimento, que é de Rock Story. E eu me apeguei muito a essa novela. Eu amo, eu acho um dos melhores protagonistas masculinos, que é o Gui Santiago. Vilã, não é necessariamente vilã, ela é meio dúbia, ela tem atitudes bem vilanescas em alguns momentos, mas no geral ela é bem... gosto da parte do humor, eu gosto de quase tudo. Eu gosto de tudo de Rockstar. E aí eu acabei até botando ali no topo, mas eu sempre fico em dúvida. Gente, será que é a minha novela favorita mais? Não sei, mas é uma das mais. E aí eu comento das outras também, ou Rafa agora comenta? Acho que fica legal o Rafa falar de lado a lado. Eu acho que Vale Tudo vocês dois colocaram em segundo, mas a gente já falou bastante. Então, como a gente tá com o horário já, então a gente passa. Mas, Rafa, se você quiser comentar de lado a lado, como você colocou em primeiro já, vamos alternando, fica legal, né?
Ai, então, de boa. Lado a Lado foi uma novela que eu vi na maratona com a Van. E eu tenho um fraco por tramas de época. É uma coisa que eu sempre gostei de ler em romances. Sempre gostei muito de novelas que fossem mais para épocas passadas. Eu acho que, até pela minha criação, eu acho que meu amor por novelas vem muito porque eu fui criado por vó também. E a minha avó gostava de novelas. Então tem esse apeguinho assim, emocional muito grande. Só que as novelas de época da minha infância, elas sempre foram muito antiquadas na forma como elas tratavam alguns temas, sabe? E diferente de Lado a Lado, que eu sinto que é um frescor, o, tem um gosto tão único Lado a Lado, até pela época que ela retrata, a Revolta da Chibata. Cara, com tantos temas interessantes que existem ali em Lado a Lado, a, a, a personagem da Isabel, a forma como ela se relaciona com o Zé Maria, o feminismo também muito presente na trama da Laura. Eu sinto que há uma química muito grande do elenco no geral. Eu gosto das tramas secundárias, o humor dessa novela me pega bastante. A Cláudia Lage e Ai, eu esqueci o nome do outro autor agora, no momento. Mas, inclusive, é um ator, o João Ximenes Braga. Ele é maravilhoso, assim, lá do lado tem um gosto, um texto muito único, divertido e atual. Eu acho que faz tempo que a gente não vê, inclusive, uma novela de época tão bem feita como Lado a Lado foi. E eu fico até triste que é uma novela de 2012, 2011, não estou lembrando agora, muito bem. Mas eu queria muito ter assistido naquela época, porque uma coisa que eu achei muito divertida quando a gente estava buscando sobre a novela na época da maratona foi como eu encontrei Tumblrs, Tumblr, gente, da época, falando sobre Lado a Lado. Como existiu uma comunidade online, digital, de pessoas jovens assistindo uma novela das 6, que tem já essa alcunha de ser novelas para vovozinhas, sabe? Aquelas novelas para feitas para um público mais velho, um público até mais que gosta de tramas mais suaves, mas que um público jovem estava consumindo com vontade, com carinho, com afeição. Tinha gifs de Laura e Isabel, por exemplo, sabe? Eu gosto de ver como uma trama como essa consegue alcançar novos públicos, mesmo em uma época que estava difícil novelas cativarem novamente um público mais novinho. E Lado a Lado foi muito especial para mim por causa disso, porque eu percebi ali um pedacinho do Rafael, criança, que gostava dessa trama, mas não via muitas pessoas da idade dele que gostavam também. E assisti ela recentemente. Até me encantou também pela forma como ela é escrita mesmo. Acho que é uma novela, no geral, muito redonda. Ela é mais curtinha, ela é mais sucinta, mas ela é muito boa. E já falando de novela de trama, eu acho que nem eu nem a Nath assistimos Lado a Lado, então. Mas era uma novela que eu tinha. Vocês fizeram a maratona e eu tinha vontade de maratonar. Não deu certo, não deu Não, tempo de fazer com vocês. a Lado eu vi quando passou, em 2012. Que 2012 foi um ano que a gente tinha Charme, Lado a Lado e Avenida Brasil. Então, os três É, horários tinham boas Não, novelas. é um uma horário muito grande bom. grade. Que É. grade. Já vi até vídeo E disso. ainda passava a Grade. Malhação Intensa como a Vida, que também era uma boa Um Malhação. Até a sucesso. É Malhação era boa. mesmo, Nossa, gente. tava Olha realmente. isso. Os deuses das novelas estavam inspirados aí nessa época. Aí, quando vocês assistirem, vocês podem voltar nos nossos vídeos da maratona de lado a lado. O que é uma coisa legal, Boa. gente, porque a gente percebe que assim, os vídeos continuam, vira e mexe, aparece uma pessoa ali, tipo, eu tô maratonando esse tal novela, e estão assistindo aqui com vocês. E você percebe as pessoas ali. Termina a leva de episódios e comenta. É sempre gostosinho ver as pessoas continuando ainda a fazer essas maratonas com a gente de alguma forma. É Sim. porque é um ritmo que funciona, né? Porque vocês assistem um tanto de capítulos e aí comentam. Tanto de capítulos, eu acho que não fica tão pesado, né, para as pessoas assistirem. Funciona mesmo. A gente pegou muito essa ideia mesmo da comunidade de Booktube mesmo, porque eles fazem muito isso com livros, eles separam é, tá, 50 páginas para ler até tal dia, e nesse dia a gente comenta como um clube de livro mesmo.
E acho que funciona muito no clube de livros. E a gente pensou, cara, por que isso não pode funcionar com novela também? E acho que funcionou. Até hoje está dando bastante certo. Até para a gente conseguir se animar a assistir mais novelas. Sim. Inclusive, também Lado a Lado é uma das minhas favoritas, mas quando eu tava fazendo o topzinho, eu falei, gente, vai ficar muito igual a de Rafa. Vamos dar uma Vamos porque eu também diferenciar. amo Colocar mais muito Lado a Lado. diversidade. É, porque senão vai ficar. Bom, já falando de Tramas de Época, que você colocou também Cordel Encantado, que também é uma das minhas novelas preferidas. Eu sempre falo que eu acho uma das novelas mais geniais que já fizeram. Assim, nossa, eu acho. Inclusive, a gente tem vídeo aqui da novela no canal também comentando sobre ela. E, enfim, não posso falar muito, que senão a gente vai se estender muito, mas você pode falar. Ai, mas é isso, eu acho que o Cordel Encantado, toda a ambientação da novela é tão único, sabe? Você olha, tá aí, uma novela que se a gente fizesse aquela brincadeira adivinhe por um print, se a gente botasse um printzinho de Cordel Encantado, as pessoas iam saber que é Cordel Quebrava na Encantado, hora. porque é tão especial e único. E a novela, essa também é um exemplo de uma novela que eu acho que tudo funciona muito bem. Eu não consigo lembrar de nenhuma trama coadjuvante que eu odeie, assim. Eu acho tudo muito, muito amarradinho. A trama principal, por exemplo, eu não sou tão fã do casal protagonista, na verdade, não gosto muito, mas eu acho que eles têm histórias interessantes individualmente. Acho o vilão maravilhoso, o Timóteo. Acho que, inclusive, a melhor atuação do Bruno Gagliasso na TV. Tem casais maravilhosos, Dora e Felipe, Úrsula e Herculano, Maria Cesária. E. Ai, como é o nome do Carmo Della Vecchia? Esqueci agora. Mas É tem muitos Augusto, eu casais. acho. Rei Rei Augusto. Rei Augusto. Augusto. Isso. Eu gosto muito Nossa. de Belarmino e Penélope, que é a jornalista com Ah, o. Nossa, amo. é muito legal mesmo. Tem também da Antônia e do Inácio. É Antônio e Inácio, que era o Maurício Destri e a Luísa. Sim. Que Sério, gente, tem era São tanto. Francisco Santa Clara, né? A referência Sim. deles. Nossa, eu gosto muito dessa novela. E tem isso também, é uma novela que tem muitas referências, né? Eu gosto também que ela tem essa coisa de fábula, a mistura da fábula e do cordel, né? Do Nordeste, e de algo mais fantasioso. Então, ela tinha momentos que eram bem fantasiosos. A Úrsula tinha um veneno, sabe? Era muito mágico. E é uma novela que, sério, gente, se tá passando, em algum momento eu vou estar assistindo. Posso não estar acompanhando do início ao fim numa reprise, mas em algum capítulo eu vou estar lá e vou estar lá assistindo. E é uma novela que tudo funciona muito bem, elenco maravilhoso, química ali de todo mundo, deu tudo certo, sabe? Quando tudo dá certo. E inclusive ela também lembra uma época boa da minha vida. Todas essas novelas eu acho que tem um pouco isso, as novelas que entram como favoritas, porque sempre lembra de algo bom ali também. Eu acho que sempre está muito ligado isso de novela favorita. Há momentos bons da minha vida também, enfim, novela é meio isso pra mim. Eu ia perguntar o que você tá achando de A Nobreza do Amor, porque eu tô amando, mas aí a gente vai se estender mais ainda, então deixa abaixo, deixa pra próxima quando terminar. Pior que eu tô totalmente atrasada. A Rafa que tá assistindo sempre, mas eu Ai, eu assisti acho que amo, só amo, as amo a 2 Nobreza do primeiras Amor. semanas. Mas a gente pode depois, se quiser convidar outra oportunidade pra gente conversar sobre a Nobreza do Amor, tamo aí. Exatamente, vamos combinar. Bom, Rafa, agora a gente vai pular Vale Tudo, que é o segundo lugar de vocês dois, que a gente já falou bastante sobre isso. Daí do Rafa vem Sangue Bom, que também é uma das minhas novelas preferidas. Eu amo, 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 amo. Ai, cara, Sangue Bom pra mim, eu fico chocada às vezes de perceber por que essa novela ela não é mais lembrada pelas pessoas. Porque eu acho que ela prevê, ela nem prevê, mas ela fala sobre o universo de celebridades e mídia de uma forma tão boa e tão interessante e tão atual. E eu te juro quando eu falo que eu acho que ela tem uma das melhores vilãs de novela dos últimos tempos. Eu acho a Bárbara Ellen incrivelmente detestável. E real, é uma pessoa que. A Julia Gana, essa personagem, é tão intensa, tão boa. A relação dela com a Amora, a personagem Amora, no geral, que eu sei, ela é meio detestável. Como assim? A Sophie Charlotte está fazendo assim. Como isso podia ter sido vendido como uma mocinha, de certa forma?
Mas eu gosto dessa dicotomia que a Maria Adelaide de Amaral criou em Sangue Bom. Acho que é uma leva de tramas dentro de Sangue Bom tão bem feita. Também acho uma novela, assim como Cordel, da Van, que eu vejo poucos núcleos que eu não gosto. Eu acho que tem muitas tramas gostosas dentro de Sangue Bom. Eu até acho assim que eu lembro que na época eles venderam muito Sangue Bom como uma trama para o público jovem, que ela tinha até parecia uma malhação no horário das 7, sabe? Essa pegada. Mas para mim eu acho que ela não falava com qualquer público mesmo. Eu sinto que ela tinha um apelo muito forte. E eu acho que talvez em um Vale a Pena Ver de Novo, ela poderia fazer um barulhinho. Sabe? Porque eu acho que tem uma boa leva de pessoas que gostam de Sangue Bom ainda. Gosto de acreditar nisso. Eu gosto de acreditar também, mas eu vejo muito pouca gente falando dessa novela e eu acho a Amora, assim, uma protagonista maravilhosa. Eu acho ela comparável com a Blair de Gossip Girl. Porque Sim, ela tem claramente toda inspirada, essa, inclusive. né? Uhum. E eu acho interessante você falar essa coisa de jovem, porque eu lembro que eu não vi na época, mas eu lembro que teve uma repercussão muito grande, tinha vários amigos que assistiam, por causa de Giane e Fabinho. Óbvio. E depois eu fui assistir e fiquei, nossa, alucinada por essa novela. E eu fui ver umas fotos promocionais e as fotos eram inspiradas em Friends, umas fotos promocionais de Friends. Eu A do fiquei, meu milkshake. Deus! Realmente. Eles queriam muito beber essa estética de séries, porque estava bombando, assim, aí os públicos jovens só falavam de séries em 2011. E o que a gente faz? Bora fazer photoshoot de Friends com o nosso elenco. Era uma foto, tipo, deles tomando um milkshake, assim, eu achava muito interessante. Sendo que a novela, tipo, o que ela tem de Friends? Acho que era só porque Nada. eles eram amigos. Em algum momento E eles nem Amigas, são amigos, olha né? lá, né? Eu odeio alguns amigas. deles, inclusive, né? Eu assisti pouco de Sangue Bom, inclusive eu preciso terminar, gente, porque, né, Rafa sempre fala, assiste Sangue Bom, assiste Sangue Amiga, a Bom. gente tem que fazer. É real, a gente tem que fazer uma maratona Sangue Bom. Eu acho que daria super certo. Você Ai, ia gostar quer? dessa novela. Também acho. Um pouco que eu já vi, eu gostei. Acho que a gente falou faz pouco tempo dessa novela e é uma novela que sempre tá acontecendo coisa, né? Eu acho que é por isso que ela é muito boa Nossa. de assistir. Ela tem um ritmo muito bom. Muito bom. Eu acho que. Inclusive, eu acho o final dela também um ótimo final. Assim, não passa pano na cabeça de ninguém. Assim, tem. Não é uma trama que eu sinto que pune os seus mocinhos de certa forma, pune quem tem que ser punido, mas também não é super cor-de-rosa, conto de fadas. Acho que ela sabe contar uma história de uma forma muito interessante mesmo. Acho que a última, para mim, né? Não sei vocês, mas a última novela das 7 que teve um apreço para mim foi Sangue Bom. Foi realmente uma que funcionou muito comigo. Pra mim foi Rock Story, né? Mas Sangue Bom também tá muito. Ai, alguém lembrou de Rock Story. Gente, toda vez que eu falo de Rock Story, eu sinto que ela é tão assim, ninguém liga direito. Que bom que tu Não, gostou amiga, também. São tem muita gente que novelas. gosta de Story. Eu sou a única que Ai, não tô comentando, porque eu nunca assisti. Na época que tava passando, eu tava na faculdade. Então, Rock Story, eu ainda ai, tem que preciso assistir. assistir. É muito gostosinha. Aquelas também que sempre panfleta Rock Story. Inclusive, são duas tramas que eu acho que tem uma vibe parecida, porque tem essa coisa contemporânea, coisas acontecendo Sim. sempre, bons Total. núcleos, né? Então. Hum, E Sangue Bom tem muitos verdade. núcleos. Nossa, muitos núcleos. Uma vez eu contei, eu acho que tem Nossa. mais de 7. Não sei, são muitos núcleos. É Bom, gigante, é cara. gigante. É muito. É muitos personagens. Você tava falando, eu tava lembrando, e eu, tipo, nossa, até a Tayla Ayala tava nessa novela. Gente, eu lembro que
Cara, tem tantas tramas diferentes, assim, que eu fico passada. Inclusive, às vezes, umas tramas secundárias que ganhavam um destaque, assim, tão grande na trama, de repente. Do E nada. eu, assim, eu achava interessante, apesar de tudo. Achei, tipo, o núcleozinho ali, a Mora, a Malu e tal, tem o sua importância, mas de repente aí surgiu uma Socorro, a da Regiane Alves também com o Babaioff. Tipo, tem tanta coisa legal ali na novela. Mas enfim, acho que eu te falei demais de Sangue Bom. Eu gosto muito de Sangue Bom, gente. Acho uma novela muito gostosinha. Aí a Van falou de a favorita, que vocês comentaram que foi uma das maratonas do canal, né? Então você já. Primeira, sim. Sim. E essa, um pouco ao contrário das outras que eu coloquei como favorita, como novelas favoritas, essa eu acho a trama principal excelente, assim, uma das melhores, É Luz. mas as outras eu não gosto tanto, não, na verdade eu quase não gosto das tramas coadjuvantes, acho que não tem nenhuma que eu gosto, mas é porque a trama Mas essas coisas de coadjuvantes e paralelas, isso é o mal do João Manuel Carneiro. É muito difícil achar paralelas boas Sim. Eu acho que a única verdade. novela dele que, pra mim, toda vez que eu falo, as pessoas ficam me olhando assim, mas não me incomodou tanto. Eu acho que em Todas as Flores, tanto a principal quanto as paralelas, eu acho que tava indo no mesmo caminho de tipo assim, ok, não tá me irritando, não tá me incomodando, porque é muito difícil achar paralelas dele que são É, boas ou que, sei lá, tem Concordo. algum sentido de tipo assim, não é um grande absurdo, sabe? é verdade, isso é um mal do autor mesmo. É, Mas bem isso. em A Favorita, o que ele errou nas tramas paralelas, ele acertou na principal, que eu acho simplesmente a trama de Donatella e Flora uma das melhores coisas da TV brasileira que já foram feitas, gente. Do início ao fim, eu acho incrível. Todas as reviravoltas. Amo o. É que agora, quando a gente reassistiu, né, na maratona, a gente já sabia que a Flora era a vilã. Mas todo o caminho até revelar que ela era a vilã é tão interessante, porque a gente pega nos detalhes, ela, sabe, mostrando que ela era uma pessoa com uma índole má mesmo, assim. E aí a gente, assistindo sabendo, a gente pega tudo aquilo e a gente vê como a trama foi muito, muito bem pensada pelo autor. Todos os twists da novela eu acho incríveis. Eu adoro a dinâmica da Flora com Silveirinha, da Flora com a Donatella. Gosto do casal. Eu até meio não sei se é uma opinião meio comum, mas eu gosto do Zé Bob e da Donatella. Eu gosto tudo da trama principal, tudo. Até a parte que a Donatella ficou na prisão, eu gostava. Assim, não foi o auge da novela, mas eu também via coisas boas ali. Eu acho realmente incrível também o tom da novela. Tem cenas, gente, que parece filmes de terror mesmo. A cena que a Flora mata o Gonçalo, gente, é Nossa. filme de terror total, O assim, sangue o de porco na tom da parede, né? novela, exatamente, a trilha sonora, eu acho que ele foi muito luz, João Manuel Carneiro, nessa novela. E de vez em quando eu revejo algumas cenas de A Favorita, e aí por isso que eu percebo que eu amo tanto essa novela, porque me dá vontade, às vezes, de rever coisas. Outro dia, tava viralizando no Twitter a cena do pai da Flora. Não sei, vocês lembram um pouco da Dia Favorita? Na parte que ele vai revelar que a Flora é má, e ele vai entregar o DVD e o DVD tá outra gravação, e aí todo mundo fica tipo, É a gravação do sítio lá. gente, essa cena. Eu lembro bastante de algumas cenas, algumas coisas. De vez em quando eu cito a Flora aqui em casa. Eu gosto muito de A Favorita. É a novela que eu mais gosto, assim, do autor, apesar de, como eu comentei, ele nas paralelas, enfim, É. tem essa questão. Eu gosto muito, prefiro até mais do que Avenida Brasil. Ixi, eu também. Muito mais. Eu Muito entendo a mais. importância histórica para a teledramaturgia, para o entretenimento, para tudo que a Avenida Brasil tem. Eu sempre falo que a Avenida Brasil é uma novela que vive cronologicamente online, por isso que dá essa sensação de cansaço, mas a favorita, o que ele conseguiu fazer para a época, aquilo foi muito assim,
Eu não sei se revolucionária é a palavra, mas aquilo chamou a atenção num ponto que você Ai, queria pode falar ficar assistindo, revolucionário. Pode assistindo, falar. Revolucionário. eu tomo um certo cuidado, porque assim, se eu falar revolucionário, a pessoa fala, ai, nossa, claro que para agora você fala, nem tanto, mas na época, porque quando a gente fala de novela, a novela é um produto da sua época, então você vai para aquele Sim. momento, era Sim. incrível. E uma novela também que se passa em São Paulo, eu, enfim, moro em São Paulo, você vê algumas cenas ali, você vê os lugares, você fica pensando e tal. Uhum. Mas, ai, gente, é uma novela muito E os boa, vale a ganchos, pena. gente, os ganchos de A Favorita. Nossa, Sim. você tinha que ver o próximo capítulo. Não tinha terminar e Era boa de não gancho. querer ver o próximo capítulo. E, gente, eu realmente acho que a Flora é uma das vilãs mais más da TV brasileira. Sério. Ela é Ela uma. é o cão mesmo. Ela é o cão, Uhum. gente. Ela não amava ninguém. Porque muitas vilãs. Não que tenha problema com isso, né? Com vilã que tem um lado, né, mais humano e tal. Acho legal também. Mas, gente, ela não gostava de ninguém, ela não amava ninguém, não amava a filha, não amava. Não tinha nada ali, um resquício ali de humanidade. Apesar da relação dela com a Donatella, talvez seria o ponto mais fraco com ela mesmo. E eu achava muito interessante a dinâmica das duas, sabe? Uhum. Eu acho que o autor trabalhou muito bem. E eu amo isso. Eu acho que essa trama principal faz eu esquecer o quanto as tramas paralelas eram bem fracas. Mas não me importava com isso, não. E agora com o Globoplay dá pra passar, É. Dá pra tudo adiantar. certo. Bom, indo de uma vilã totalmente não tirada dessa humanidade, né? Como você falou da Favorita. Eu não assisti ainda a Favorita, por isso que eu não comentei nada. Na época tava na faculdade e tal, acho que tava no colegial, não lembro, mas não deu certo e aí depois nunca dá certo de assistir. Mas a Favorita e a Avenida Brasil foram duas novelas que eu não consegui ver ainda. Mas já falando daí pro próximo do Rafa, que é Sete Vidas, que é o oposto, né? Uma novela totalmente humana. Eu adoro essa novela, acho ela linda e ela tem um plus que ela tem poucos capítulos. Isso é muito bom mesmo. E é uma novela que a gente pode, assim, ai, que saudade de ver uma novelinha mais calma, mais tranquila. E dá pra maratonar ela, assim, fácil. Uns dias, assim, 2 meses, tira 2 meses e você tira vê-la inteirinha. Assim, só de graça. Sim. Ou então de ver cenas marcantes, por exemplo. A carta da Lígia. Cara, tem uma das cartas mais bonitas de novela, de umas cenas mais lindas da trama que eu sinto que essa novela é cheia de grandes episódios marcantes, de capítulos marcantes de novela, e que poucas pessoas conhecem mesmo. Quando ela. É, quando ela foge também do casamento, porque ela viu o Miguel, o personagem do Domingos de Montagne. Nossa, tem tanta. Eu acho uma novela com um gostinho tão especial e que eu fico meio triste porque eu acho que a vida da gente é muito mais lembrada do que ela, quando eu sinto que eu gosto bem mais de Sete Vidas do que a vida da gente. Mas não é ela que tem o viral de Ana e Manu brigam e ser relembrado pela 500ª vez. Sete Vidas precisa ter um viral, né? Vamos fazer um viral Tem de que ter Sete um Vidas? viral. Cena viral de Sete Vidas. É que Sete Vidas é muito mais vamos conversar do que os gritos, Sim, né? Eu acho que a a gente Manu e precisa conversar. a. Da vida da gente E é a Manu e Ana? a. Como que era o nome? O Vamos Ana, Conversar é o que rege Ana. as Alicia obras Manso. da Alice, só que ali na vida da gente chega uma hora que a coisa já A tá conversa tão não adianta ali. mais. Não adianta Não mais. tem mais conversa. Ali já tá tão no limite que, sei lá, estoura, né? Sim. Sim, eu acho que Ai. Sete Vidas não tem tantas essas explosões, né? As pessoas são mais Hum, contidas. Eu Não tem gosto Eu muito tanta da preciso novela. catarse, ver. né, no geral. Acho que também amo. aquela catarse que a gente. Tipo, bem Valci Carrasco, naquele momento que pá, a trama parece que vira explode. Não tem um momento assim gigantesco e que as pessoas lembram. E Como, ela tem. querendo ou não, Ana e Manu tem. Nossa, mas Sete Vidas tem uns diálogos tão lindos, assim. E realmente é uma novela para você assistir com calma, assim, né? Né? A Muito gente faz um carinho, também. assim, uma novela tão tranquila, uma novela fofa. Acho que essa é a palavra, uma novela fofa. Sim, sim. Nossa, é uma novela muito boa. Eu assisti.
E eu demorei pra assistir ela, mas eu acho que ela tem muitos bons personagens. Que a gente fica ali. Ai, o Miguel insuportável. Ah! Enfim. Era Pedro, né? O personagem do Era Jaime Pedro. Macaco. É, Ela se Nossa, apaixona eu por também. passei Pedro. tanta raiva Nossa. com Pedro, gente. Nossa senhora. O Miguel, eu falo que ele faz de tudo pra não ser pai, né? Ele é tipo assim, ele vai pra Antártica pra não ser pai. E o povo correndo atrás dele pra ele ser pai, sendo que ele Sim. tava só no cantinho dele. Ai, ai. Eu amo também, muito. Aí a gente tem Paraíso, que é o último top 5 da Van, que acredito que seja o remake, né? É, o remake. É outra novela que eu escolhi por também ser. Tem uma memória afetiva muito forte com ela. E eu amo aquele climinha de fim de tarde, de cafezinho, que é bem novela do Benedito mesmo. Eu acho um dos melhores casais protagonistas de novela, que é a Santinha e o filho do Demo. Eu amo essa parte mística, né? Que ela era a mocinha, né? A menina que faz milagre e que é santa, que o povo acha que é santa, e ele é o filho do Demo, que o povo acha que tem algo meio amaldiçoado nele, porque ele é o filho do Demo, e aí a junção da paixão dos dois, do amor dos dois, eu acho lindo demais. Eu também gosto das tramas paralelas, eu acho que é uma novela muito gostosinha, e que também é isso, né? Lembra uma época boa da minha vida, e acho que também tem atuações incríveis da finada Cássia Kiss, aquelas. Da Natália Dill ali no início da carreira, segunda personagem, a primeira tinha sido a Débora, né? Mas a primeira protagonista foi a Santinha, do Heriberto Leão, que também para mim é o melhor personagem dele O de ápice. novelas, estava no ápice, tanto da atuação, tanto da beleza. E Ele estava no eu Prime, como dizem as novas no gerações. No Prime, Ele estava no Prime. auge Prime. do ápice, Passava gente. aí no Globoplay novelas de vez em quando. Eu assistia, eu ficava, gente, estava realmente no Prime. Eu Sim. comentei aqui, todo mundo dando risada aqui em casa. Gente, essa novela me lembra uma época que eu era muito envolvida com Paraíso, então eu participava de comunidade do Orkut da novela, comentava, aí eu terminava o capítulo, comentava, fiz amizade por causa dessa novela na época. Loucura, gente, me lembra muito isso. E eu era louca pelo casal protagonista, gente, louca, louca, louca. Tipo, de procurar resumo, de ver vídeo, compilado de vídeos, fan vídeo, sabe? Então, acho que ela me pega muito nesse lugar para mim. E eu realmente acho uma novela boa. Eu tava revendo, até agora tá passando no Globoplay Novelas, né? E chegou também na Globoplay. Então eu tava revendo outro dia alguns capítulos, assim, pra ver se eu me deixei enganar, sabe, pela memória afetiva. Mas não, eu acho que ela continua muito boa. É, amo o conflito principal ali, que o principal conflito do casal é basicamente a cabeça da Santinha, que ela acha que ela não pode ficar com ele porque ela fez uma promessa, que tem isso dela tem um momento que ele sofre um acidente, ela faz uma promessa para ele, né, se curar e tal, e aí ele é curado e ela acha que não pode ficar com ele por causa disso. Então é basicamente o obstáculo deles é a mente, é a cabeça, os empecilhos da própria cabeça da protagonista. Então é muito Que é sempre isso bom, muito. né? E da vilã da Cássia Kiss, né? Que era uma beata, super rigorosa, que não deixava ela se aproximar. Enfim, eu amo esses clichês que são tão bem trabalhados na novela e são tão apaixonantes. E eu também gosto das outras tramas. Tem outros casais legais, tem núcleos de comédia legais também. E tem toda essa vibe de cidade pequena que eu amo em novela. Amo, sabe? Todo mundo em Paraíso, que é o nome da cidade. Então, amo esse universinho de novela pequena em novela, enfim, de cidade pequena em novela. Uma novela que eu não assisti. Eu assisti os outros remakes do Benedito, mas Paraíso não. E eu lembro que na época fez muito sucesso esse casal. Eu lembro das pessoas comentando. Até hoje, eu acho que é um casal que tem é, muito apego. O público tem muito apego Sim. por ele, né? Nossa, eu conheço bastante gente que realmente é fissurado nesse casal, adoram eles.
Tá Sim, aí uma novela que eu acho que eu vou assistir só o casal. Às vezes eu faço isso, eu É um assisto só o casal casal. bonito. Ó, é um casal bonito, uma grande paixão, e você só fica torcendo pra ela. Mulher, se joga logo, entendeu? É isso. É isso mesmo. Gente, pelo amor de Deus, vai viver esse amor. Para de ter medo, se joga, mulher. É isso. E a trilha deles, gente, quando tocava De onde é que vem esses olhos? Paula Jeito de amar. Fernandes. Paula Fernandes, que na época era o auge também, ela tava, tipo, ainda, Nossa, tava sabe, bombando. a revelação da música. E, enfim, é muito marcante pra mim. Eu amo. E aí temos o nosso último top 5, que é o do Rafa, que é Volta por Cima. Eu achei muito. Me surpreendeu você colocar essa novela no seu top, porque é uma novela tão recente, né? A gente não espera que alguém vai colocar uma novela recente no top 5. Foi um exercício que eu fiz, pensar, não, tenho que tentar pensar qual a última novela que me prendeu bastante a ponto de botar ela no top 5. Até porque eu sou uma pessoa do tipo que eu sempre tô mudando de opinião, assim, top 5 é uma coisa difícil de ficar ali preso em pedra, mas o Volta por Cima eu achei uma trama tão gostosinha de assistir. A eterna Minha Vida é um Ônibus, A Vida é um Ônibus. E ela me surpreendeu muito porque a Cláudia Souto, a autora, ela não era uma autora que eu gostava muito do texto antes. Eu lembro que Pega Pega foi uma das primeiras novelas que a gente tentou cobrir no canal e a gente não gostou nem um pouco da novela, real. E quando começou a ser ensaiado, eu lembro que teve a Cara e Coragem também, que a gente não curtiu. E a gente, quando chegou para estrear A Vida é um Ônibus, que é Volta por Cima, Amo A Vida é um Ônibus. eu sempre vou lembrar, eu acho esse título maravilhoso. Aí a gente tava meio assim, ai gente, será que isso vai ser legal? Uma novela sobre um ônibus? Como assim? O que é isso? Só que aí a trama é super redondinha, super bem escrita, com um casal protagonista, que é a Madai e João, que funciona muito bem. Acho um casal negro, bem escrito, amoroso, que é estável na trama, mas não de uma forma que eu, particularmente, acho enjoativo. Eu acho um casal que tem a química dos atores, tanto o Fabrício quanto a Jéssica. Acho que eles maravilhosos nesses papéis. E também que tem um mundinho, um universozinho que funciona tanto, sabe, daqueles personagens. É uma novela com poucos núcleos, e que esses poucos núcleos são muito bem aproveitados. Tipo, a Viviane Araújo, a Bia Santana, que faz a Tati, que eu adoro. Acho que tem uns surtinhos também em Volta por Cima que eu gosto muito, que do nada é uma novela com dorama, que um personagem de dorama vai fazer parte desse universo, que ele aparece, pega um ônibus e vai parar na cidade, sabe? É uma loucura de novela das 7 que eu sinto falta. Novelas das 7 que se permitem ser um pouco bobas, sabe? Eu sinto falta de novelas das 7 um pouco bobas. Eu comecei a assistir e depois eu parei. Essa novela não me pegou muito, não. Vou falar, acho que talvez por ser boba, assim, eu sempre falo que uma novela pra me pegar tem que ter um casal muito bom ou algum mistério, alguma coisa. E aí, Volta por Cima, eu lembro que o casal eu achava que ia durar mais, assim, eles não ficando juntos. E eles já ficaram juntos rápido e tal, aí me desinteressou. Mas eu Isso sei te que a Nath afasta mais. assistiu. Oi? Isso te afasta mais, né, casal que fica Sim. rápido demais. Não tanto que fica rápido demais, mas eu acho que tem que ter sabe, um tchan ali. E aí, eu sei que muita gente Ai, gostou. gente, Mas a Nath eu sei que assistiu casal. e amou. Eu gostei muito de Volta por Cima, foi a última novela, eu acho, da sete que eu assisti inteira, e eu fiquei meio assim quando falei, ai, será que ela vai acertar? Porque a Cláudia Souto escreve novelas com temáticas bem assim, que às vezes a gente não pensa no primeiro É. momento. Bem específicas. Dublê, essa questão do Novela de ônibus, ação. roubo Do de Novela de hotel. hotel. ação. E aí eu gostei muito, eu acho que funcionou muito bem a novela. Eu gostava, não perdia nenhum dia. Quando perdia no ao vivo, ia pro Globoplay, porque hoje o meu parâmetro de qualidade é se eu perder a novela, eu vou ir pro Globoplay ou não. E se eu vou, é porque a novela de fato Tem é algo, boa. né? Esse é meu E esse parâmetro Bem também. isso. o parâmetro de qualidade para 2026, para atualidade, é esse. E vocês falando de casal é uma coisa que sempre tem um problema, uma questão, porque a gente está assistindo aí Quem Ama Cuida, e tem essa problemática de casal aí. Eu estava conversando com a minha mãe ontem, esse negócio do Shai lá com a personagem da Alicia Colin.
E, enfim, casal é sempre um assunto que rende bastante. Eu até falei aqui para Maria Raquel que uma hora a gente tem que gravar um vídeo só sobre essa temática aí, porque esse lance de quando o casal, se o casal já acontece muito no início da novela e aí ele não fica, começa essa questão do público reclamar, que eu acho que é o que tá acontecendo um pouco em Quem Ama Cuida, né? Então, o casal é sempre um assunto que rende pra caramba. O público tem que se decidir, né? Porque é É, muito doido isso. Ou eles querem obstáculos pra ficar aquela emoçãozinha, ou eles querem que eles fiquem logo juntos. Eu sou daquela que gosta de um bom slow burn, assim, que demora pra acontecer. Inclusive, tem poucos casais que eu gosto que são estáveis, assim. Rock Stories é um deles, que é a Gui e Júlia, que eles. A Ivani Ribeiro era especialista nesse casal que demora muitos É, capítulos, mas acontecem. A viagem foi 70 capítulos para o casal finalmente ficar junto, e a Gata Comeu foi mais de sim. cento e tantos capítulos para ficar junto. Então, ela era especialista nesse tipo de vamos demorar para acontecer, que te prendia mesmo, né? Uhum. Pois é, eu sou daquelas que gosto, eu gosto de uma demora. Mas também, se é bem escrito e tudo certo, pra mim tem que ser uma boa história, né? Sim. Porque aí é. tem casos e casos. Vai de história. Eu lembro que, por exemplo, eu acho que foi a Janete Claire que tem a regra dela também, que mocinha tem que se beijar até o capítulo 16. Para vocês verem como a regra muda para cada um, né? É verdade. Eu acho isso curioso, porque eu não sou muito do. Ai, tem que ser rápido, tem que ser devagar. Eu acho que tem que ter bons motivos de afeto, sabe? Sim. A novela tem que Uhum. explicar bem como aquele amor aconteceu. Pode ser um amor à primeira vista. Tem histórias de amor à primeira vista que funcionam muito bem, sabe? Tem que ter a paixão, aquela coisa, o audiovisual, a imagem tem que contar uma história também. Se isso for bem feito, acontece, vale a pena. Porque também tem muito slow burn que assim, ai, demorou muito para acontecer. Mas às vezes eu acho que até perde a paixão, sabe? Fica um lenga-lenga, coisa. Eu acho É, que o problema é o autor. Você fala. O autor tem que fazer a gente se convencer que aquele casal funciona ou não. é. Vai de E, novela. e acreditar no amor, né? Entender, eu Isso. entendo porque eles são apaixonados um por o outro. Acho que às vezes é isso que faz eu gostar de um casal. Eu realmente entender por que que eles se amam, né? E aí faz eu torcer ou não por eles. E tem uma coisa que eu não gosto muito de casal também, que é quando finalmente, eu gosto muito do slow burn também, de ficar tempo e tal. Finalmente fica junto aí depois separa. Isso eu não entendo, porque daí demorou Ah, tanto pra ficar junto e daí vão se separar por uma coisa tão boba, às vezes é uma coisa tão Então, mas aí é o tontinha, né? conflito para render e para fazer. vou render até o É o fim. conflito para É. render e para fazer eles voltar de novo, entendeu? É. O Geral, pior é que que aí sempre é volta um na última motivo semana da bobo. novela É só. sempre um motivo bobo. É sempre o pior motivo possível. É sempre tipo, ai, ouviu falando uma metade de uma frase que nem tem sentido e aí ficou bravo. Aí não conversa, falta de comunicação Sim. faz se separar. Por isso que é bom. Eu acho até que pode ter, depois do slow burn, fica junto, pode ter uma separação depois, mas tem que ser um bom motivo. E aí é difícil, às vezes, criar bons motivos, né? Porque Sim, você fica, gente, demorou tanto pra ficar junto, e quando finalmente fica junto, qual será o motivo passaram que vai por separar tantos eles? obstáculos para É. daí. Tem que ser um motivo muito grande, realmente. Bom, Uhum. gente, infelizmente a gente vai ter que terminar já. O papo poderia É. render muito mais, né? Ai, se É, deixasse. Pois é. mas vocês Ai, vamos ver. voltam em algum momento, com certeza, pra gente falar sobre mais coisas, mais Por favor. novelas. Com certeza, só chamar a gente de qualquer tema, tamo aí. Quiser fazer vai fazer o vídeo do casal, pode chamar a gente, já se Opa, chamando. Boa. casal. Casais. Pode chamar a gente. E é isso, obrigado por terem aceito. Nossa, que papo legal. Muito bom. É, E obrigado por terem aceito aqui, terem trazido as perspectivas de vocês, terem falado sobre o trabalho de vocês no Melodramático, que eu acho que é uma das. é, Acho que é um dos principais canais, assim, que faz alguma coisa diferente sobre telenovela hoje em dia no nosso mundinho noveleiro aqui do Brasil, né? Eu vejo pouca gente fazer, assim, o trabalho que vocês fazem, que é essa coisa contínua, de trazer essas novelas diferentes, fazer com o público essa maratona. E foi bem legal saber essa perspectiva diferente aí
do backstage, de como vocês fazem isso. Eu adorei. Muito obrigada mesmo, viu, pelo convite, meninas. E também parabéns pelo trabalho de vocês. É incrível também. E gente, por mim, que tenham. Eu amo conhecer mais pessoas que falam e que amam teledramaturgia brasileira, sabe? Eu sempre fico muito feliz quando a gente participa de coisas assim. E eu espero a gente participar mais vezes e vocês também aparecerem lá no nosso canal, viu? Então, a gente vamos conversar. Ai, Só eu vou combinar. adorar. Só combinar que a gente vai. Pode deixar. Um café com melô aí da vida, a gente comentar notícias de TV. Reclamar junto de coisas é sempre bom. Ai, adoro. Querem deixar de novo as redes de vocês, do Melodramáticos? Não sei se vocês querem deixar algum tipo, vocês têm que ver tal vídeo, ou vocês têm que fazer tal maratona que vai vir aí com a gente. Quer saber, amiga? Fala aí, amigo, tu começou. Bom, a gente temos o nosso canal, Melodramáticos, que tá lá. É só jogar Melodramáticos que vai aparecer, provavelmente, canal Melodramático de novelas. Estamos fazendo atualmente uma maratona de Insensato do Coração. Se você está curioso em assistir essa novela do Gilberto Braga, novela de 2011, estamos lá já na parte 4, entrando ali na reta final. Acho que falta só mais uns 40, 60 capítulos, mais ou menos. E temos também outras redes, né, amiga? Sim, temos no Twitter, estamos no Blue Sky também, sim. Estamos no Blue Sky, Rafa lá representando. Eu sou correspondente do Blue Sky, a Van é correspondente do Twitter. E no Instagram também, Instagram acho que é o que a gente menos produz coisa para lá, mas a gente tá lá. Tá? Quer mandar, às vezes, alguma DM e tal, a gente tá lá respondendo. Tamo lá. E é isso. E é Melodramáticos em todos. Por favor. É verdade, mais ou menos. No Twitter é Melodramáticos, só que o último é um 0. No Instagram é canal Melodramáticos. No TikTok é Melodramáticos mesmo. É Melodramáticos mesmo. Deixa eu ver o que mais. Acho que todos são. E no Blue Sky é Melodramáticos, né, amigo? Não lembro. Isso, também é Melodramáticos. Então, pessoal, bem fácil. Coloca o Melodramáticos lá na busca, vai aparecer e vocês seguem. O Rafa e a Van aí, que fazem conteúdo muito legal sobre telenovela nas redes. A gente, mais uns recadinhos, que ouçam no capítulo anterior Convida, não só esse que vocês já ouviram, mas também os outros que tem muitos convidados muito bacanas, com papos muito específicos. Eu sempre cito a Cíntia, do Comida Novela, o Marquezine foi um papo que eu curti muito, que é sobre arquivo de TV, o Mofista, o Tião, enfim, muita gente já veio aqui, o Eli, que é o mais recente, que veio também falando sobre Três Graças, como foi ele trabalhar na novela. E os nossos vídeos de conteúdo de novela, todo mês a gente tem falando de uma novela específica, com bastante insight, é um conteúdo bem longo para quem curte pensar mais sobre novela. E as nossas lives, todas as últimas segundas-feiras do mês, às 8h30. Participem, a gente sempre coloca nas nossas redes, no nosso Instagram, né, que é a única rede que a gente tem, no capítulo anterior, avisando o que vai sair no mês e tal, e quando que vai ser a live. E é isso, pessoal. Obrigada por terem acompanhado aqui a gente, terem ouvido, e que venham as próximas, né, gente? E acompanhem o povo lá nas redes sociais deles também. Nath, tchau! Não sei se a Nath quer falar mais alguma coisa. Quer das redes dela também. @nath.natv lá no Instagram, gente. Sigam lá. Vocês encontram os outros espaços digitais que eu habito aí. Então é isso, pessoal. Tchau. Agora sim. Agora sim. Desculpa, gente. Tchau. Tchau. Obrigada novamente, gente. Muito obrigada pelo convite, gente.